Pronto, terminei aqui os últimos preparativos para a gente começar mais um programa Pode Mais Brasil. Vamos lá pro estúdio, porque hoje teremos como convidado o PhD especialista em metabolismo, Diego Salgueiro. Teremos também a nossa entrevistada querida, super profissional, gestora da Aquário Fitness Center, Letícia Benedini, que vai falar sobre longevidade para você. E tem muito mais, não vou contar. Vem comigo que a gente vai começar. Mais uma entrevista incrível sobre longevidade para você. Tô aqui com o Diego Salgueiro, que é PhD em metabolômica. Já ouviu esse termo? É agora que a gente vai descobrir tudo. Diego, começando, vamos voltar bastante, inclusive, o conceito de Aristóteles sobre saúde. O que mudou? Qual que era aquele conceito e onde estamos hoje? Aristóteles trouxe um conceito lá em 1300, né, que saúde era ausência de doença. Então é estranho quando você fala em saúde, trazer a doença para o conceito de saúde. Quando que você procura um médico? Quando eu tô doente só? A maioria das pessoas sempre vai procurar quando está doente. E vem muito desse conceito, né? E depois, não muito recente, aí, em 1948, a Organização Mundial da Saúde explorou um pouco melhor esse conceito, colocando como a questão de bem-estar físico, mental, social, colocando outros elementos nesse conceito e não só a ausência de doença. Tratando-se de saúde. Então, saúde é tudo isso. É tudo isso aqui. Mas será que nos dias de hoje esse conceito sobrevive? Já mudou, né, Diego? Já mudou. A gente tem algumas linhas, algumas discussões, alguns autores trazendo mais o conceito de saúde para a capacidade do indivíduo em se autogerir frente aos desafios da vida moderna. Olha só, isso não é fácil. Tem uns que devem conseguir melhor, outros não. Como é que fica? Porque a gente tem, né, gente? Estresse, ansiedade, perdas. E não é uma tarefa fácil a gente se manter bem. A vida está bastante corrida, né? A alimentação mudou muito, né? Os ultraprocessados, a indústria. Então, como que a gente pode, dentro desse cenário, optar por melhores escolhas? É a partir disso que esse conceito gere, né? Então eu trago o indivíduo para o centro, né? E não mais terceirizo essa saúde para profissionais. É claro, o profissional ele é formado, ele é especializado em uma determinada área e ele vai te auxiliar. Ele é um caminho, uma ferramenta, mas quem vai gerir o dia a dia, e aí eu estou falando de sono, de boas escolhas, alimentação, esportes. Né? É você mesmo, você se autoconhecer. E a gente vai entrar nesse assunto que eu vou querer saber mais a respeito do metabolismo, nossa, fala pra mim esse nome. Metabolômica. Metabolômica. O nome assusta, mas rapidinho vocês vão entender o que é. É de comer ou de passar no cabelo, né? Ô Diego, mas como que você foi se interessar por isso? Porque é um assunto até atual, né? Sim, é a fronteira do conhecimento. Eu fui atleta de alto rendimento na natação e lá na época se faziam pesquisas muito avançadas. E quando eu olhei aqueles pesquisadores fazendo aquelas coisas e tal, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E desde então eu fui fazer educação física, depois me formei em ciências farmacêuticas, né? Eu sou bioquímico. Mas o ponto auge de conseguir concretizar, materializar esse sonho foi quando eu entrei nas Forças Armadas. E lá o grande problema era o exercício, a sobrecarga, a falta de sono, é tudo o excesso, né? E chegou um certo momento que a gente teve um problema quase de saúde, né? Um problema sério, e eu cheguei no meu comandante e falei, coronel, eu acredito que eu posso te ajudar. Olha que incrível! E desde então a gente construiu todo um protocolo, um programa, né, baseado em metabolômica inicialmente, e ali eu consegui entender que eu poderia não só melhorar a performance desses caras, mas também dar saúde para eles, né? Saúde e performance
estão muito atrelados. Qualidade de vida e longevidade. E a partir daí eu fiz toda a minha formação, meu doutorado nesses estudos. Então agora eu quero saber, né? Vamos de maneira prática, como que foi essa ajuda? Como é que é usar o metabolismo a favor da nossa longevidade? Sim. A longevidade, ela diz muito sobre os processos bioquímicos que ocorrem durante uma vida toda, né? E o que vai determinar se você vai viver mais ou menos é a qualidade desses processos, né? Então vou dar um exemplo bem simples. Uma pessoa, né, numa idade mais avançada, ela tem uma perda de função renal. Isso é natural, né? Então muitos acabam utilizando diurético, alguns fármacos para auxiliar nesse processo. Mas ao ter essa perda renal, a gente tem maior perda de, por exemplo, aminoácidos. Eu ia falar isso, com certeza. Né? Então, assim, quando a gente consegue entender esse aspecto e a gente consegue, dentro do nosso metabolismo, ajustar vias que estão desequilibradas, e nós temos literatura para isso, a gente sabe quais são os marcadores, a gente sabe administrar isso com intervenções, com melhoria de hábitos, com suplementação quando necessário, com a própria alimentação, que é o melhor cenário, a gente consegue dar uma extensão de vida, porque assim, todo mundo quer viver 90, 100 anos, mas eu quero chegar aos 90 e 100 anos bem, né? Eu não quero chegar lá usando fralda. Não, pra quê? Né? Dando trabalho. Então, assim, é o conceito também muito hoje debatido de Healthy Lifespan, né? Ou seja, é você chegar lá, mas chegar com qualidade de vida. Então deixa uma dica para quem está assistindo, ouvindo a gente. Aliás, se você está gostando, essa conversa está fazendo sentido, já deixa o seu like aí, viu? Não sei se ainda não se inscreveu no canal, aproveite enquanto a gente está terminando aqui. Esses exames que a gente costuma fazer, os rotineiros, né, quando a gente vai a um médico e tal, de repente não são tão completos pra gente descobrir essas defasagens, enfim, né? Deixa uma dica, como que a gente, de maneira prática, pode melhorar essa trajetória, esse nosso caminho. O exame da metabolômica, eu falo de um exemplo simples, né? O metabolismo é uma cidade. Com esse exame a gente consegue mapear cada rua, cada esquina, cada bairro, porque tudo está conectado. Então a gente utiliza os exames bioquímicos tradicionais também com um auxílio complementar ao diagnóstico, à análise, mas quando você esmiuça e quando você você consegue identificar a causa desses problemas. E identificando a causa, você aumenta a probabilidade de você viver mais, de você ter uma saúde mais consistente. Mas de maneira assim bastante objetiva, como dica, a gente tem alguns elementos, né? E o principal deles, a ferramenta-chave, é o exercício físico. Eu vou deixar uma mensagem aqui para que você grave e não se esqueça nunca mais. Não há nada mais benéfico que cause tantas adaptações positivas com relação à longevidade quanto o exercício físico. Inclusive tem estudos mostrando que a polipílula, né? O que é isso? É um conjunto de medicação. Então, estatina para diminuir colesterol, medicamento para baixar a pressão. Esses elementos que muitos aí, quando começam a ter uma idade mais avançada no cardiologista, começam a fazer uso, e em estudos mostram que o exercício ele é mais eficiente para diminuir a pressão, para diminuir o colesterol do que esse combinado de medicação. Legal, não é? Incrível! Então o exercício é a chave. Não é conversinha, né? As pessoas têm que entender que é ciência, que é fato, que é comprovado. Isso já está consumado. A gente tem também a questão social, então se envolver, se relacionar com pessoas, está muito associada à longevidade. A gente tem a questão da alimentação, né? Sempre priorizar alimentos naturais, sem conservantes, né? Evitar hoje o que a gente tem a indústria do veneno, tudo isso que está por trás, né? Excessos, né? E um sono de boa qualidade. Então, assim, a gente fala muito em higiene de sono, mas o que é a higiene do sono? Né? É você se autoconhecer, você se autogerir. Então, antes
de dormir, isso aí começa bem antes, né? Com uma alimentação não tardia, não 10 horas da noite, porque você vai continuar fazendo digestão durante o tempo. Então você vai dormir mais tarde, né? Abaixar a luz da casa, optar por luzes amarelas. Adoro. Trazem um conforto, trazem um aconchego. Evitar filme de terror, ação, coisas que vão aumentar a transmissão neuroexcitatória. Celular. Né? Você pode, celular nem se fala, né? A tela azul já é demonstrado que ela prejudica o nosso sono, né? Então esse sono ele passa a ser de maior qualidade porque ele tem fases, né? Ele entra num sono mais leve, depois profundo, sono REM, e avaliar isso aí. Hoje a gente tem os wearables, né? Os relógios inteligentes que monitoram isso aí. O problema é quando você não sabe, e aí qualquer lugar te leva a home. Então quando você tem uma ferramenta dessa, quando você tem um exame de metabolômica, você encontra a causa e com a causa você consegue se autogerir. Eu sei o que está acontecendo com o meu sono. Eu não estou conseguindo pegar no sono, não estou conseguindo entrar em sono profundo. Então tem manejos e técnicas que a gente pode auxiliar para dar um sono de maior qualidade. Adorei. Fácil, né? O nosso bate-papo. A questão é, isso precisa virar um hábito, rotina, né? Parece, é complicado, como eu vou me gerir? De repente você está fazendo isso no automático e está gostando e não consegue mais viver sem fazer isso. Não, porque você vê o benefício, estilo de vida. E o benefício é o grande combustível que vai te levar aos seus objetivos e metas. Adorei, Diego. Vou te trazer mais vezes aqui, viu? Opa. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Eu acho que vou falar sobre o exame. Como é feito o exame? Como que é feito o exame, assim, rapidamente? Pode falar, assim. Ele é muito simples, né? Ele pode ser feito de qualquer biofluido, seja sangue, urina, saliva, tá? Era o tal do exame genético que chamavam antes? É diferente? Não, é diferente, né? O exame genético... De passar Isso, suave e tal. Epigenética que fala, né? Epigenética. Isso. Ô Henrique, então, você para de beber, viu? Você bebe muito, você dorme melhor, você volta a nadar. Não pode deixar. Porque o Henrique tá virando um jovem de 28 anos, um corpo de 60 anos. Nem paquerar as meninas ele quer. Isso é muito legal que você tá falando. Viu como você tem que me ouvir? Não tá nem querendo mais ter vida social. Nossa, deve ser que quando ficar velho. Imagina. Nossa senhora. Você já tentou acessar o Meu INSS e saiu de lá mais confuso do que entrou? Então, esse livro aqui, é pra você. Meu INSS, uma ova, do autor Dr. Rafael Gabarra, advogado previdenciário. Aqui ele traduz toda aquela linguagem complicada sobre previdência em um português claro. Ele explica passo a passo como usar o Meu INSS, evitar erros comuns e não cair em armadilhas que podem atrasar ou até negar o seu benefício. Se você quer entender seus direitos e tomar decisões mais seguras sobre o seu futuro previdenciário, essa leitura é essencial. O livro está à venda no site oficial www.meuinss1ova.com.br. Quem tem informação tem escolha, então não perca tempo não. Mais um bate-papo sobre longevidade começando aqui, hoje com Letícia Benedini, uma das gestoras da Aquário Fitness Center, que é assim, especialista, que adora esse assunto que a gente vai trazer hoje, que é a longevidade. Lê, vou chamar de Lê, gente, isso daqui é minha amiga de longa data, viu? Já entrando no clima do nosso assunto. A expectativa de vida mudou, né? Hoje estamos vivendo mais, mas isso não significa que estamos vivendo melhor. Tem um descompasso aí, né? A que se deve? Exatamente. As pessoas estão vivendo mais, né? Há tempos a gente acompanha o aumento da expectativa de vida, a inversão da pirâmide etária, mas isso não significa que as pessoas estão vivendo com mais qualidade. Né? Muitas têm doenças crônicas degenerativas, né? E com isso acaba tendo uma maior dependência e menor autonomia
nas últimas décadas de vida. Isso é triste, né? Porque a gente pensa, quero viver mais, mas o que adianta eu chegar nos meus 90 anos, dependendo das pessoas, não conseguindo, sei lá, tomar um banho sozinha, né, Letícia? E tem essa questão da transição da medicina 2.0 para medicina 3.0. Eu gostei de saber isso, né? Pode explicar um pouquinho pra gente? Exatamente. A medicina 2.0, o foco é tratamento das doenças. Então, sintomas aparecem e depois do início dos sintomas, as pessoas procuram os médicos e a assistência para curar, né, os sintomas e a doença, ter o diagnóstico. A medicina 3.0, o objetivo principal é a prevenção de doenças, né, e também olhar a pessoa na sua integralidade, olhando a saúde física, a saúde mental e também a união de tudo isso na saúde espiritual. Olha só, é muito que a gente vem trazendo para vocês aqui no programa. Inclusive, se não se inscreveu, lembrando, inscreva-se aqui no nosso canal, deixa o seu like e pode compartilhar, porque eu sei que tem muita gente que você conhece que vai se interessar por esse assunto. Isso é incrível, porque até pessoas... Bom, antes de eu entrar nesse assunto, eu acho que você vai querer até trazer a respeito desse livro que eu pedi pra você, que você tá lendo agora, Outlive, certo? Quero que você me conte o que chamou a atenção. E a gente conversando aqui um pouquinho antes, nos bastidores, em off, você falou até da pesquisa que fizeram com os centenários, né? Isso. Traz um pouquinho sobre o livro, deixa essa dica para quem está assistindo. Exatamente, eu tive a indicação desse livro, né, que é Outlive, a arte e a ciência de viver mais e melhor. Ó, a gente consegue mostrar? Aí, ó. Num congresso da Associação Brasileira de Atividades Aquáticas, na palestra sobre longevidade. E eu me apaixonei pelo livro e logo no começo o autor explica, né, que foi feito um estudo com centenários em diversos países para eles entenderem, né, como foi a trajetória da vida dessas pessoas para conseguir viver mais. Né? E todos esses que foram avaliados, muitos tinham autonomia, né? Conseguiam fazer suas atividades de vida diária de maneiras sem dependência, né? Viver, fazer seu próprio alimento, tomar seu banho. Eram perfis parecidos, essas pessoas que foram estudadas? Como que eles selecionaram, assim? E foi interessante, o critério era mesmo ter mais de 100 anos, mas tinha os hipercentenários que eram mais de 110 anos. Uau! E eles viram que cada país, que até em relação à influência do ambiente, cada país tem características muito específicas de costumes e jeitos de viver. Por exemplo, utilização muito de bicicleta para transporte, fazer muita coisa a pé. Então variou muito, sabe? O ambiente influencia muito também, né, na qualidade da vida e do tempo e duração da vida. Então isso também que eu achei interessante. Tinha uma diversidade de países e ao mesmo tempo a forma como as pessoas se locomovem, vivem. Estilo de vida também influencia muito. Cultura, né? O lance de andar mais de bicicleta e tal. Isso. De repente até renda, né? Do país. Com certeza, exatamente. E o que mais chamou a atenção agora, assim, em especial, que você gostaria de dividir com a gente aqui desse livro? O que eu achei mais interessante é que é um livro para todos. É um livro que é um manual para a população em geral entender um novo formato de viver mais e melhor. Porque é um livro que traz não uma receita de bolo, não uma exigência de uma disciplina rigorosa em alimentação, atividade física, sono. Ele é um livro real. Até ele cita que a maioria dos centenários, cada um tinha um hábito não tão saudável. Por então, exemplo? alguns fumavam, outros tomavam bebida alcoólica diariamente. Tá vendo? É possível pra você. O Henrique tá assim, eu falei, tá vendo? Eu tô falando com você que tá me assistindo, ele ali atrás. Não praticava atividade física regular. E aí, esse é o interessante, porque realmente são pessoas reais. Isso. Tudo possível. Exato. É o que a gente quer. E uma dica pra gente finalizar, né? Quando a gente fala em alinhar as escolhas diárias, né? A gente sabe que é importante, a gente tem informação, qualidade do sono, estresse, ansiedade e tal. Mas tem questões que são negligenciadas, né? Então eu queria que você deixasse uma dica diante da sua experiência também, a sua
profissão? O que você diria para quem está assistindo a gente? Eu diria que eu também fiquei muito feliz em saber que de todos os pilares, né, para uma vida saudável, para alta performance, nutrição, sono, atividade física, realmente a atividade física regular com a modalidade específica, né, a pessoa gostar de fazer, é o principal que consegue regular vários sistemas da nossa fisiologia. Então, a atividade física já, né, por estudos científicos, comprovadamente influencia na saúde mental, na saúde física, na melhora do sono. Olha só, então guarde essa informação porque você vai ouvir isso mais vezes sobre saúde física. Exato, e também o estímulo pela atividade física direciona o que você come, né, na alimentação para realmente aumentar seus músculos, o volume de massa muscular. Então, as cadeias, mesmo intramuscular, né, as cadeias, elas fazem com que todo a sua vida, os seus hábitos com exercício físico sejam modulados para o seu melhor rendimento. Inclusive, são aí de repente pontos-chave pra gente, assim, pensando na gente daqui a algumas décadas, né? Começar a pensar nisso hoje pra estar bem daqui a uns 20 anos, por exemplo, né? Exatamente. Que, às vezes as pessoas ainda não se atentam, né? Isso, me chamou muito a atenção também no livro e em vários estudos que eles já conseguiram comprovar que as doenças crônicas, ele até cita como 4 cavaleiros, que são as doenças cardíacas, as metabólicas, como diabetes, e também as doenças cognitivas, né, Alzheimer, Parkinson, e também os comprometimentos que são progressivos, né, as doenças crônicas progressivas, elas iniciam muito antes, 20 anos antes, isso, de começar os sintomas mais graves. Então, com os estudos de exames, né, vários tipos de recursos hoje em dia, e a análise da genética, né, que deixa realmente cada ser humano como único, o ideal é que a gente comece imediatamente, independente da sua idade, independente do seu momento, né? Fazer escolhas diárias que você pense como eu quero estar nas minhas últimas décadas de vida e o que eu tenho que fazer hoje, dentro desse equilíbrio do bom senso. Então é muito, muito interessante. Adorei nosso bate-papo. Vou te trazer mais vezes aqui, se tiver outro livro interessante. Por favor. Não é merchan, viu? Ninguém tá pagando nada pra gente pra falar desse livro, porque é bom mesmo. As dicas tem tudo a ver com o nosso programa, com a ajuda que a gente quer passar aí pra você. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Quando o assunto é aposentadoria, como você faz para saber se o cálculo do INSS tá errado? Pois tem como você encontrar, e isso é mais simples do que você imagina. Agora eu vou te dar o passo a passo para consultar no INSS. Anota aí. Primeiro passo: acesse o site ou aplicativo do INSS. Segundo passo, vá em extrato de pagamento do benefício e depois em detalhes do cálculo. Por fim, compare os valores dos períodos contributivos. E como comparar o valor pago com o valor correto? Bom, você pode usar aí simuladores previdenciários ou então consultar um advogado especialista na área, que ele vai refazer os cálculos, vai detectar erros e vai trazer a melhor solução conforme a lei vigente. Encerramos! Acabamos o programa de hoje. Já se inscreveu no canal? Dá uma força aí, hein? Aqui tudo sobre longevidade. Curte, compartilha com aquela amiga, com mãe, papagaio, todo mundo que precisa saber. É um assunto muito bom, muito interessante pra gente viver mais e melhor, né? Até o próximo programa. Tchau, tchau!